Olá, estamos aqui para mais um podcast, o Time Forecast, para falar sobre gestão de clínicas médicas. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa da área da saúde muito maravilhosa para falar sobre desempenho de equipe, criando um ambiente de alto rendimento na clínica. A nossa convidada é a Luciana Girosa, ela é proprietária da clínica Ecofísio, que já tem mais de 10 anos no mercado, né, Lu? E eu gostaria que você se apresentasse para a gente falar um pouco hoje sobre como se manter no mercado tanto tempo, inclusive pós-pandemia, pensando em expandir aí. Bom, tudo bom, Amanda? Eu sou a Luciana Girosa, sou formada em fisioterapia há mais de 15 anos. Estou trabalhando com Pilates há mais de 10 anos. A Eco está aí de prova. E não foi fácil sobreviver a uma pandemia, te falo. Foi bem desafiador, mas graças a Deus, com uma equipe bem treinada, bem concisa, eu consegui. Eu não, a Eco, né? Conseguiu Você como passar. líder, né? Isso. Ai, Perrengue, mas é isso aí. Cada vez. E o que foi mais importante? Foi eu gastar um pouco de tempo, de trabalhar mesmo a minha equipe, que foi o fundamental, ir atrás de pessoas que pudessem me ajudar, como você. A Lu é minha cliente, ela é cliente da Time for Doc. Então, eu vejo assim que o diferencial teu foi, calma, vamos pensar estrategicamente, vamos ver que estratégia a gente pode utilizar para se manter, para sobreviver, porque a pandemia foi muito sobrevivência, né, Lu? E foi mesmo, porque eu quase fechei. Quase Como fechei. muitos, né? Como muitas pessoas, assim, bateu forte e eu pensei que eu ia fechar mesmo, mas aí eu pensei, inclusive com uma ideia sua, que você falou assim, olha só, nos Estados Unidos, o que as pessoas pensam quando elas estão fechando? Vamos investir em marketing, vamos investir em treinamento, porque se não der certo, pelo menos eu tentei tudo que eu podia. Exato. E aí eu segui o seu conselho e fui. Fiz o treinamento com você, fiz curso com você, trouxe você para dentro da minha empresa. A gente trabalhou com a nossa secretária e isso aí fez completamente uma virada de chave na empresa. Perfeito. Eu conheço a Lu, né, há mais de uns 4 anos, né, Lu? Sim. Eu comecei como aluna lá. E Acho que até um pouco antes, né, amiga? Porque foi antes da pandemia. Ah, é verdade. Foi em 2020 quando eu vim a primeira vez para Brasília. Faz 4 anos, certinho, faz isso. Vai fazer 5 anos daqui a pouco. E aí, eu comecei como aluna, eu via toda aquela situação, mas eu trabalhava tinha um outro trabalho, enfim. Mas eu sempre fui estrategista de negócios, Sim. né? E aí teve um momento que eu cheguei para a Lu e falei, Lu, você precisa disso, disso, disso. E aí eu me deparei com que eu me deparo com muitas clínicas, que é uma ótima profissional tecnicamente, uma equipe muito querida, né? Uma equipe assim, acolhedora e tudo mais, mas faltava técnicas comerciais, uma inteligência comercial por trás, estratégias mesmo de atendimento, estratégias de relacionamento com o cliente, de acolhimento, de encantamento. Então, realmente, eu vi que a diferença foi uma clínica muito boa para uma clínica muito boa pensando estrategicamente. Pensando em técnicas estratégicas. Então, me fala assim, qual foi uma das coisas, você estava até falando sobre treinamento de secretária, né? Como que foi esse treinamento? Qual que foi a diferença? Me conta assim, o antes, como que era, e como que ficou depois do treinamento. Que nem você estava falando, muito técnica. A gente, quando sai da faculdade, a gente não tem base nenhuma de empreendedorismo. A gente foi treinado para ser Madre Teresa, que nem eu falo. Então, assim, a gente não sabe, a gente vai na luta mesmo. Quem não corre atrás, vai na raça e às vezes não consegue. E depois daquela conversa que você teve comigo, foi fundamental, foi a virada de chave, como eu falei. E depois do treinamento que a gente fez com a secretária, comigo também, você deu toques que são muito importantes, que a gente às vezes não nota, que é dar atenção completa para o seu paciente quando ele está chegando, para o cliente, quando ele está entrando na nossa clínica. Então, é ir lá receber ele, é oferecer um cafezinho, é saber da vida dele, como é que ele está, por que ele está ali. Então, é conseguir humanizar o tratamento, porque lá dentro da sala de pilates, da sala de fisioterapia, é uma coisa, a gente já está acostumado com isso. Agora, a secretária, ela não tem todo esse aparato. Perfeito. Entendeu? Ela não foi treinada para isso. Então, eu acho que foi uma virada de chave completa. Não é só atender o WhatsApp de forma muito
assim, acolhedora, querida. Tem uma Não. maneira correta. Da mesma forma que tem técnicas de fisioterapia para você realmente recuperar, enfim, o paciente, né? Você também tem isso na administração. Com certeza. Né? Você tem palavras-chave corretas tem a serem ditas. Exatamente. Então, por exemplo, vamos colocar bem na prática para o pessoal saber. Eu vejo isso em clínicas médicas o tempo todo, em clínicas de fisioterapia. É a primeira... Quando a pessoa vai... Antes de eu falar isso, né? Quando a pessoa vai até a clínica, ela criou uma expectativa. Sim. E essa expectativa, ela começa a ser superada ou quebrada logo na entrada. É isso que muita gente não percebe. Então, na entrada, tem que ter alguém abrindo aquela porta com um sorriso, falando seja muito bem-vindo, querendo entender por que realmente aquela pessoa está ali. A pessoa não pode se sentir só mais uma. Sim. Entende? Ela tem que se sentir alguém especial. Que a clínica quer muito que ela esteja ali, que ela faça aquela aula. Porque hoje a oferta de clínicas é muito grande. Sim. Então você não pode ser mais uma. E o paciente, ele vai prezar para a melhor experiência. É isso que vai fazer ele pagar não R$200 mensais, mas R$400, R$500 mensais. É o a mais, porque assim, eu vejo que o paciente, ele não fez fisioterapia. Sim. Ele não fez medicina. Então ele não sabe se aquilo é uma aula muito boa ou não. Para ele o parâmetro é difícil ali, porque ele não é técnico. Sim. Mas o que ele sabe? Ele sabe se a clínica está limpa, ele consegue enxergar se ele é bem atendido, se ele se sente acolhido. Então ele consegue entender as emoções dele. Quais são os sentimentos dentro daquele ambiente? E vocês são responsáveis por isso. Eu acho muito legal, Lu, que quando a gente chega no ecofísio, a gente vê bastante plantas, né? Isso é muito legal. Fala um pouco mais sobre isso. Eu, com dicas suas, obviamente, planejei o espaço para que ele fosse bem acolhedor. A pessoa, ela vem com a dor, né, Amanda? Ela vem com uma dor física, mas ela também vem com a dor emocional. Ah, isso é. Isso é cliente time for dog. Né? E assim, o lema da Ecofísio é conectar o corpo e a mente através do Pilates. Perfeito. Então a gente precisa estar com os dois juntos, conectados. Então já começa na entrada o acolhimento da secretária, entender o problema do paciente para passar para a gente, então para a gente já abraçar esse cliente de outra forma. Perfeito. E trazer um ambiente bem gostoso, com plantas que acolhem, com madeira, o nosso ambiente é todo em madeira. Que eu bato isso muito na tecla, porque esses pisos frios, eles não trazem esse acolhimento. Eu percebi assim que até clínicas de fisioterapia já entenderam isso melhor do que clínicas médicas. Tá? Clínicas médicas ainda é difícil você encontrar aquele ambiente. E eu sei que muitos lugares não podem, mas a recepção pode, por exemplo. Né? A recepção pode. Então, assim, por que não fazer com que a pessoa se sinta em casa? Né? Uma coisa que eu sugeri para você, eu falei, Lu, faz um dia que você vai trazer um bolo. Até quando eu fazia lá, não tinha cafezinho, não tinha nada. Às vezes as pessoas pensam como estratégia algo mirabolante, gigante, que vai gastar um monte, que não sei. Não, às vezes é um cafezinho. Não, o cafezinho é o é famoso, né? Do lado da E eu lembro que quando eu cheguei, você falou assim, o pessoal nem liga. Eu falei, liga, porque quando você chega na casa de um amigo, você oferece um café, você oferece uma água. Então, aquilo ali mostra que você chegou antes, passou um cafezinho. Poxa, quando eu chegava às 7 horas da manhã para fazer uma aula, tem um cafezinho passado. Ai, que acabou de sair o cheirinho no estúdio todo. Tô em casa, né? Tô em casa. E aí, eu queria saber, assim, a gente falou do treinamento da secretária, que eu vi que foi, além das estratégias que a gente definiu, mas o treinamento da secretária foi uma grande virada para você. Você acredita, assim, que os scripts ajudaram? Com certeza, porque dá um norte, né? Não adianta a secretária, se ela não seguir o roteiro, não vai ter servido de nada o treinamento, porque não adianta ela tirar da cabeça dela. Não adianta eu ensinar, o que eu falo, não adianta eu ensinar a secretária a encantar o paciente, né? Mostrar que toda aquela experiência tem que ser acolhedora, você tem que ser, enfim, toda aquela experiência tem que acolher, né? E tem que fazer pelo outro para humanizar. Mas não adianta se você não tiver processos. Sim. Né? Até para clínica. Então, assim, não adianta você ter tua clínica e não ter processos. Porque, primeira questão, se entra e sai funcionário, você já tem um padrão de atendimento. Entende? Ah, tá, sim. Entendeu? Você tem um padrão de atendimento. Então, você já começa a profissionalizar, tornar realmente uma empresária que tem uma empresa com processo. Então, não cai o atendimento. Porque hoje é uma dor muito grande, né? O entra e sai de funcionários.
Então, a gente ter esse processo muito bem definido e estratégico, com técnicas comerciais. Tem as palavras-chave que devem ser faladas no atendimento. Né? Isso aí que foi a virada de chave, porque não adianta você ser querido e você não saber falar, não saber amarrar o paciente. Eu acho que uma das minhas dores até foi, o paciente chega para mim, eu consigo conversar, mas eu não consigo reter ele. Converter. Aí você falou para mim, Lu, tá faltando palavras, amarrações, tá faltando a gente conseguir segurar ele de uma forma que ele não conseguia. Exatamente. É exatamente isso. O meu objetivo dentro das clínicas é não deixar o paciente dizer não. Não dar a chance dele falar não. Então, você tem como... eu falo que você tem que mandar na conversa. Quando você manda na negociação, você consegue guiar essa pessoa para ela não ter a oportunidade de falar não. Depende da pergunta. Tem perguntas que não é sim ou não. Então, sempre que você faz perguntas abertas, de forma estratégica, falando na prática, a pessoa ela não consegue falar sim ou não. Você tem que dar uma opção de fechar X ou fechar mais X. Né? E a secretária tem que ter o feeling de conseguir... Que momento falar. Então, para isso, precisa de treinamento. Não adianta. Eu vejo pessoas, Lu, fechando scripts online, prontos. Primeiro, não vai ficar com a cara da tua clínica. Não vai ficar com a tua essência. Primeiro porque você conhece, você faz um trabalho de ir lá na clínica conhecer. Comigo foi um pouco diferente porque ela já era minha aluna, ela já estava lá dentro. Mas eu faço esse trabalho, com mas certeza. Eu fico lá, às vezes, 1, 2 dias, só olhando, observando como é esse atendimento. Principalmente, qual é a essência da clínica, sabe? Quais são os valores que respiram dentro daquela clínica? Então, isso é muito importante para eu fazer os scripts personalizados. Porque não adianta nada eu fazer vídeos pro meu Instagram de uma forma e quando encontra com a secretária vai falar com ela, não é igual, não tá parecido, não tem a ver o que ela tá falando. Exatamente. Vocês são um estúdio leve, o estúdio que lá dentro faz piada, é engraçado, você se sente muito em casa, se sente um momento ali com amigos, literalmente. E quando eu cheguei lá, a secretária ela não tava muito nessa vibe, nessa vibe, nessa pegada, digamos assim. Então, eu falei, calma, nós precisamos, por quê? Precisamos mostrar para o paciente, desde a primeira etapa, que é o contato por WhatsApp para agendamento, né, da aula experimental, ele precisa entender qual é a atmosfera do estúdio. Sim. Né? E a atmosfera é essa, uma atmosfera leve, acolhedora. Então, a gente fez o quê? A gente aumentou a velocidade de resposta, né? Melhoramos muito a velocidade de resposta, porque a gente tem scripts, então ela já sabe o que responder, ela não tem que ficar pensando, será que é isso que eu devo falar? Será que é... Não, ela sabe o que ela tem que responder, que aquilo ali está orientado, que dá resultado, e caso não esteja dando, ela entra em contato comigo e fala, Amanda, temos que alterar, mas até hoje não tive nenhuma alteração de script, então assim, exatamente, eu só tive adicionais. O paciente falou isso aqui a mais e eu não achei no script. Então a gente escreve, desenha e tá lá estratégico. Então a gente aumentou a velocidade de atendimento, melhorou a forma de atendimento, então não só ser querida, mas ser estratégica e querida, né? E aí, quando o paciente chega na eco, a gente realmente simulou como deveria ser, né, Lu? Sim. E aí eu vi que ela ficou mais tranquila e segura. Aí isso que eu estou fazendo não é nada difícil. Não é difícil. É uma coisa do dia a dia, só que como você tá ali atabalhoada, cheia de coisas, você acaba esquecendo de fazer o que você faria se fosse na sua casa. Você não abriria uma porta, não receberia bem, não oferecia um cafezinho, não ia pedir para ele sentar, conversar, contar o que trouxe ele até ali. A gente tem que cuidar, que eu vejo muitos profissionais da área da saúde, com todo respeito, assim, se achando estrelas, Sim. tá? E todo mundo é importante, todo mundo tem sua importância, vamos falar assim. Mas, porém, todavia, no entanto, ali é sobre o paciente. Isso. Não é sobre o profissional da área da saúde, sobre o médico, enfim, não é o paciente no centro, tem que ser sobre ele. E a gente tem que cuidar porque muitas clínicas colocam o profissional da saúde no centro. Sim. Né? Viram estrela. A pessoa está vindo aqui para me conhecer e não é isso. Você tem que ser grato por ele ter te escolhido, porque tem muita opção. Então, eu já fui em clínicas que o médico, o profissional da área da saúde não levanta para receber o paciente. Você abre a porta, na sala X, lá na sala 10. Aí você abre, oi, boa tarde, tudo bem? Gente, levanta. Se fosse um amigo, você não levantaria? Aí a pessoa que tá ajudando a manter o teu negócio, te pagando, te dando dinheiro para estar lá, te valorizando a esse ponto,
você não levanta para recepcionar essa pessoa. Então, o que você falou não é difícil, são detalhes. Só que no dia a dia da gestão é tão corrido, né, Lu? Porque o profissional da saúde também faz o atendimento. Você não é só gestora, né? Você me trouxe uma memória agora de quando eu era só a equipe. Eu era a minha equipe. Então, eu abria a porta, eu abraçava o paciente, eu dava um beijinho nele e já chamava ele por um apelido, por exemplo. Amanda é meio difícil, que não tem muito apelido, mas, por exemplo, se fosse o Edu. O Edu, eu não chamo. Oi, Eduardo. Edu é meu marido, gente. Eu já falo, oi, Edu, tudo bom? Bem-vindo, vem cá. Eu quero que ele se sinta próximo de mim, justamente para ele poder se abrir. Porque é ali que o paciente fala. Ele vai falar comigo, ele vai contar as coisas dele. Você falou num ponto maravilhoso. Eu trabalho muito com clínicas voltadas para a área da estética. E aí tem gente que fala assim, mas a consulta tem que ser 1 hora e meia. Eu falei, gente, se pudesse ser 2 horas. Porque naquele momento, primeiro você acolhe, você deixa a pessoa se sentindo em casa. E aí, naquele momento, ele vai te falar tudo o que ele quer. Ele vai falar. Então, às vezes, ele chega pensando em fazer um botox ou pensando em curar um joelho, né? E acaba convertendo ele para ficar lá comigo para sempre. Exatamente. Então, às vezes, eu só quero um botox. Quando vê, ele sai com um plano de tratamento de R$25 mil. E mesma coisa no estúdio. Eu falava assim, Lu, se a pessoa vai lá para Pilates, fica na escuta. Se ela não quer no pressure. No pressure fitness, se ele não quer tratar a disfunção de DTM, né? Então fica de olho, porque às vezes a pessoa ela sabe que ela tem a dor, né? No teu caso, literalmente, mas ela não sabe que tem soluções específicas para tratar essas dores dela, né? E a mesma coisa quando a gente vai nessas clínicas. Eu dou exemplo porque eu trabalho muito com essas clínicas. A gente sabe que o rosto está caindo, mas a gente não tem ideia, né? O paciente ele não tem ideia de como solucionar isso. Então muitas vezes ele viu a amiga fazendo um botox, ele quer fazer um botox. E no teu caso, aquilo que vai servir para ele, não Exato. Então, no teu caso, às vezes deve ter gente que... Meu próprio marido, Eduardo, ele chegou na clínica da Lu para tratar o joelho. Porque eu quero fazer pilates. Quando viu, tinha que, na verdade, fazer uma fisioterapia para depois dar uma continuidade com o pilates, né, Lu? Isso. E conta sobre isso também. Vocês, quando o paciente chega lá, você começou a falar, mas eu quero saber mais. Vocês têm essa escuta? Como que vocês fazem esse diagnóstico? Vocês perguntam? Faz uma anamnese? Sim, a gente faz uma avaliação durante a aula experimental. E aí, se o paciente fica, depois a gente senta, conversa com ele, descobre tudo. E muitas vezes o paciente vem querendo fazer um pilates ou uma fisioterapia. Vou pegar um caso de uma paciente que chegou essa semana. Queria vir fazer fisioterapia para cervical. Aí quando ela começou a falar comigo, mas você tem isso, você tem aquilo. Quando eu descobri, na verdade, ela tinha uma disfunção temporomandibular e achava que o problema era na cervical. 2 sessões ela já estava ótima. Olha só, então é o que eu falo, o diagnóstico, tem que entender que o diagnóstico ele é essencial para oferecer o melhor tratamento. Parece óbvio, mas na hora, se você não ter a paciência de escutar o paciente, você vai só fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, e você vai deixar um dinheirão na mesa. E aquele dinheiro que você podia estar viajando com a tua família, você podia estar curtindo, fazendo suas coisas, e é o dinheiro que o paciente já está ali dentro. Uma coisa que eu te ensinei, né, Lu? Rapidinho, uma coisa que eu te ensinei foi tentar vender para os pacientes que já estão dentro de casa, né? Porque a captação é muito importante. Mas eu falo que 50% do faturamento está dentro de casa. Sim, isso que você falou foi muito importante. E você deu um toque para a gente que meu principal cliente são as minhas a minha própria equipe, né? As meninas que trabalham comigo. Falar isso. Que a gente estava falando sobre como se manter no mercado há 10 anos, enfim. E elas saberem vender os produtos que tem na clínica. O primeiro, é o que eu falei para vocês, né? O nosso primeiro cliente é o cliente interno. Né? Não adianta a gente focar no cliente externo se o cliente interno não comprou a nossa ideia, não comprou, né? Então, ponto 1 que eu falo. Eles estão ali para batalhar pelo seu sonho. Então, você tem que entender o que eles querem. Isso é o ponto 1, né? Qual é o sonho deles também, vocês conseguirem alinhar juntos essas expectativas, tanto que você é um estúdio que eu sei que remunera muito bem os profissionais, então você entendeu isso, né? E esses clientes internos, eles têm que estar, além de engajados, como eu estava falando, muito bem treinados, porque é o que eu passei para vocês, isso é bem importante, gente, cada momento que o seu funcionário está em contato com o paciente, é uma oportunidade de venda. Exatamente. Então, aquele momento, o que se entendia nas clínicas, que eu vejo que se entende muito nas clínicas? Só no momento que ele sai ali da consulta ou da sessão, enfim, ele vai para o pagamento, é a hora que eu fecho ou não. E não é isso.
Aquele momento que tem outros profissionais, que não precisa ser o vendedor, é o professor, é um outro médico, é a secretária, é até copeira, todo mundo. Então, esses profissionais Às têm a vezes até o oportunidade. próprio outro cliente vende pra gente. Exatamente. Então, todo momento é um momento de venda. Sim. Aquele ali, ele tá ali, vai ficar 1 hora e meia até conversar, tudo mais. Você tem 1 hora e meia para vender. E as pessoas normalmente utilizam os últimos 5 minutos. Então, a gente treinar a equipe, primeiro, para entender quais são a visão, a missão, qual que é a essência da clínica, né? Então, para ele conseguir passar esses valores para o paciente, porque isso gera valor, isso fecha um ticket maior. Sim. E também estar de ouvido Esse é o principal. para conseguir oferecer mais coisas. O que aquele paciente realmente precisa. No nosso caso, o paciente está lá sempre, não é igual uma clínica médica que às vezes eles até melhor, vão, né? Que às vezes eles vão e fazem o tratamento Vocês e não é voltam. semanal. A gente é semanal, então isso dá uma oportunidade maior da gente conhecer o paciente melhor e poder oferecer os serviços corretos. Então, oferecer um low pressure fitness para aquela mulher que teve parto e acha que só o Pilates vai ajudar, nem sempre ajuda. É um senhor que tem uma diástase abdominal a gente vender, ou é uma pessoa que reclama de uma gordura que a gente consegue melhorar ali na massagem. Então, assim, é ouvir, é estar de ouvido aberto para escutar o que o paciente está trazendo. E aquilo que eu vejo, assim, o paciente, ele chega lá e às vezes ele tem a dor, enfim, no joelho, e ele acha que vai resolver com Pilates, né? Mas às vezes precisa de outros tratamentos antes. Sim, o caso do Edu foi esse. Ele queria fazer Pilates, mas eu falei, vamos começar tratando dentro do Pilates só exercícios específicos para sua perna. Mais fisioterapia. É uma fisioterapia com os aparelhos de Pilates. Essa é a diferença. Nós somos fisioterapeutas, lá dentro da minha clínica, todas são fisioterapeutas formadas há 15 anos. O que a gente está falando de equipe. E eu achei legal que depois da nossa... Primeiro você fez uma mentoria minha, depois você passou pela consultoria, né? Você foi evoluindo aí. E foi legal porque eu percebi que você virou a chave para entender que a estratégia está acima de tudo. Você nem fazia marketing, né? Não, o pessoal tá gravando aqui pra gente também, a equipe que trata de você. Essa equipe maravilhosa aqui é que cuida do meu estúdio. Eu tô me sentindo super em casa aqui, porque tô Mas você não fazia nada disso, era tudo você, assim, né? Eu era a equipe, né, amiga? Exatamente. Não tinha dessa. Lógico, achar uma equipe boa, tanto como consultora, como agência, faz toda a diferença, porque muita gente fica inseguro se deve investir, não, porque tem muita gente que passa a perna no mercado. Sim. Mas os profissionais da área da saúde têm que entender que isso acontece em qualquer área. E olha, essa semana, uma paciente que veio, começou comigo tem 2 semanas, ela falou que ela era da área de marketing, e eu falei assim, então aproveita e dá uma olhada no meu Instagram. Eu já olhei o seu Instagram, adorei, inclusive vim por isso. Olha. Adorei a situação, a vibe, que você é engraçada, traz informações importantes, relevantes. Então, achei ótimo o trabalho que você está fazendo no seu Instagram. Eu falei, e você não fazia nada disso, eu via assim. Não, era só foto. Estratégia. Não. E eu postava não só assim no uma Instagram, vez, outra como empresa. vez. Mas você fez uma coisa que eu sugiro para todo mundo. Escutem aí, gente. Seguinte, primeiro nós arrumamos a clínica, deixamos a equipe treinada, engajada, processos estruturados. Depois, você me ouviu, né, Lu? Depois você vai lá e divulga isso. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas vão para o marketing digital porque os colegas estão indo de profissão. E você passa a divulgar algo que não está 100% internamente. Aí você paga para se queimar. Você gasta tempo e dinheiro para se queimar. Você está atraindo o público para ele ver que não está funcionando. Então, eu vejo muito isso das clínicas que eu atendo. Que eu já cheguei a entrar em contato. Pelo que eu atendo assim, que eu vou atrás de prospectar. Não são meus clientes. Meus clientes eu não permito mais isso. Sim. Mas clínicas que eu vou atrás de fazer cliente oculto, entender como que tá os processos, atendimentos daquela clínica. Eu mando coisas simples, gente. Eu mando mensagem pelo Instagram. Passa semanas, ninguém nem abriu para ver. E eu me fazendo como uma equipe, se fazendo de cliente, interesse. Então a pessoa tá ali todo dia investindo o tempo dela, dinheiro e tudo mais nas mídias sociais e não respondem direct. Isso na minha empresa não tem chance, não. Eu sou a pessoa que responde o direct. O celular tá ali comigo na minha mão o tempo todo. Sabe o que é isso? Eu respondo ele. Que eu lembro que eu falei no início sobre ego.
Você pega, não é porque você é proprietária, que você tem estúdio, você tem a clínica há 10 anos, que você, não, o Instagram não é comigo. O proprietário tem que estar atento em todos os processos. Todos, tem que estar de olho. E nas clínicas que eu vou, né, muitas vezes eu falo assim, eu falei para você, às vezes é treinamento semanal. Aí mensal, trimestral. No teu caso, se passaram alguns meses e você conseguiu sustentar o treinamento. E agora você falou, Amanda, vamos dar uma revisada, né? Porque a gente treina a equipe sempre, né? Cíclico, não é treinou, né? É cíclico, exatamente, para manter a equipe ali. Porque eu falo que venda é você estar numa frequência alta, né? Venda você tem que estar assim, vamos lá, é venda. E aí, realmente, por quê? Porque você fica em cima de realmente aqueles processos acontecerem, daquela, né, fazer a gestão dessa equipe, desse cliente valor, interno, né? E exatamente, da sua secretária. Mas eu vou te falar, Lu, é muito raro a gente ver isso. Por falta de tempo, por ego, que eu falo. Você falou uma coisa que eu também comentei essa semana, engraçado, muitas coisas eu falei essa semana com os pacientes. Mas eu estava comentando com a paciente que quando eu era a equipe, eu era a moça da panfletagem também. E ela me falou assim, mas você não tem vergonha, não? Eu falei, vergonha do quê? Se eu estou vendendo o meu trabalho, ou se a qualidade do que eu estou fazendo, eu tenho vergonha do quê? Quando eu comecei, que eu não tinha todos os horários cheios, o intervalo eu descia, ia lá panfletava e falava, olha só, esse aqui é o meu estúdio, fica ali em cima, eu sou a professora de Pilates, tá bom? Vai lá fazer uma aula comigo. Exatamente. Sabe que tem vergonha de ficar devendo? Você quer para pagar as contas. Isso se eu precisar descer lá para fazer isso de novo, eu farei sem problema nenhum. Exatamente. Como que eu comecei a Time for Doc? Você sabe, você está de prova. Eu comecei a marcar consulta com as médicas. Sim. E colocar a cara e me apresentar. Olha, sou Time for Doc, uma nova empresa em Brasília. Eu pagava pela consulta, dava valor pelo aquele horário do médico. Sim. E falava, eu estou aqui para me apresentar. Enfim, sou nova no mercado. Porque a gente entende que para construir uma marca, um posicionamento de marca, é uma construção, leva não é de uma hora para outra. Só que a empresa não tem como esperar. Sim. Né? A gente tem conta para pagar mês a mês e a gente sabe da qualidade do nosso serviço. Eu não ia meter a cara lá se eu não soubesse que o que eu entrego é de excelência, né? E tanto que aqui serão 12 episódios e a grande maioria vai ser cliente, que nem você. Então são clientes satisfeitos para estarem aqui falando sobre os resultados e tudo mais. Então eu vejo isso, assim, o que sai de uma empreendedora para uma empresária nas clínicas. Sim. É você olhar para a estratégia. É você ver e entender que não é só você fazer um atendimento querido, legal. Porque eu escuto assim, porque meus pacientes falam que aqui na minha clínica todo mundo é muito querido, que ele se sente acolhido. Tá, mas esse paciente que tinha lá um tratamento de 20, 25 mil, né? Às vezes anual que vocês pegam, que vai dar 5, 6 mil reais. Ele foi tudo muito querido, mas ele falou não. Ele não está ali na casa da mãe Joana, você não está ali. Sua empresa tem que dar lucro. Sua empresa não é um lugar para a pessoa ir lá, te dar um abraço e ir embora. Então, para isso, a gente precisa de processos, da qual em cada processo desse envolva técnicas de conversão comercial. Lógico, de forma leve, de forma... A minha pegada de treinamento mesmo é fazer com que a equipe venda sem parecer que está vendendo. Né? Acho que foi muito isso que a gente... Isso, e eu falo isso para as meninas, e eu acho que elas entenderam também isso de forma bem simples, que é vender sem parecer que está vendendo, é entender a dor e falar, olha, a gente tem isso aqui. Porque não é sobre o dinheiro da pessoa, você tem que entender que é sobre solucionar algum problema. E a venda, muita gente, mas eu não gosto de vender, eu não sei vender... Eu falo que a venda sem parecer que está vendendo é você desfocar do cartão de crédito ali da pessoa e é você olhar para ela e mostrar o valor que tem no seu serviço. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa fecha alguma coisa, ela está dando o dinheiro dela para você em troca de solucionar um problema dela, uma questão que ela está. Então, na verdade, venda é lindo, que são pessoas se ajudando. E aí tem uma moeda de troca. Onde essa moeda de troca é você solucionar o meu problema, eu te dou o dinheiro que é a moeda, muito obrigada, você solucionou. Só que se o paciente ele não vê que você realmente vai conseguir solucionar de forma muito eficiente para ele o problema dele, é isso que a gente chama, traduzindo o valor agregado, ele não vai te dar o dinheiro. Então eu gosto daquele exemplo de quando você vai numa loja e você fala não para uma blusinha, né? Você fala, não, tá caro. Aí você vai 10 minutos em outra loja e paga o dobro em outra blusa também. Por quê? O teu cérebro te convenceu racionalmente que não, que estava caro. Você sai de lá, você tem certeza que é o preço.
E por que na outra você comprou? Porque você viu o valor, você talvez se imaginou no aniversário, se imaginou na festa da sua filha, enfim, aquilo gerou tanto valor, você se sentiu tão bonita que você fecha. E agora eu vou falar sobre uma coisa que eu acabei de citar, que é o sentimento. Então, eu vejo que na Eco, depois que a gente começou a trabalhar a estratégia, você entendeu mais sobre essa questão do sentimento, como a pessoa se sente dentro da sua clínica. Fala um pouco mais sobre isso, Lu. Eu só vou puxar um pouquinho antes do que você estava falando. Essa semana uma paciente, eu ouvi a secretária conversando e a paciente... Olha aí, ó, o ouvido da dona. É isso aí, gente. A dona escuta tudo, gente. Essa aqui escuta até do outro lado da sala. E a paciente falando assim, nossa, não, mas eu achei caro, né, o pacote. A secretária na hora falou assim, não é caro se for tratar da sua saúde, né? Se você, vendo que a sua saúde que está em jogo, não é caro. Se você vai gastar isso com um remédio... Outro dia a paciente chegou falando que o médico passou um remédio de R$300 para ela. Então, assim, para tomar por 90 dias para saber se vai ficar bom. Olha só. Eu comecei Pilates, não sei se você sabe por quê. Eu estava morando no Rio de Janeiro, você sabe, né? Não sei se você se recorda, mas sabe sim. Então, eu estava morando no Rio de Janeiro e aí eu estava segurando bolsa, eu não conseguia segurar minha bolsa do lado direito de tanta dor que eu tinha no quadril. Tinha muita dor. E aí eu fui num médico, um ortopedista abençoado, porque muitas vezes não indicam, né? Mas ele viu que eu era, ele falou, você é jovem, tinha uns 25 anos, você é jovem, fazer uma cirurgia de quadril agora. Se eu fosse pela medicina, o indicado era cirurgia. Mas como você é uma pessoa jovem e a reabilitação talvez funcione com o Pilates, eu sugiro o Pilates para você. Porque você está precisando fortalecer toda a região para sustentar aquela parte que está, digamos assim, lesionada, né? Empaquetando. E nunca mais senti dor. E eu podia ter ido para uma cirurgia, que ia custar 20, 30 mil reais. E eu ainda ia ter que depois fazer. Foi o que ele falou, a gente pode fazer cirurgia e depois você também vai ter que fazer fisioterapia, pilates e tudo mais. Por que a gente não tenta primeiro com isso? E é isso que eu vi, assim, o impacto que deu pra minha vida. Hoje eu corro. Eu não tenho mais dor no quadril, né? Não tenho mais dor no quadril, eu faço corrida, faço spinning, né? A nossa paixãozinha agora. Nossa nova paixãozinha juntas é o spinning, enfim. Então, assim, realmente é isso. A sua secretária, olha a cabeça que ela mudou. Ela conseguiu fazer que o paciente visse o impacto negativo que seria muito maior de não fazer aquele tratamento com vocês. Então, esse ouvido ela não tinha antes, né? Não, com certeza não. Esse ouvido ela não tinha. Com certeza. Ia ficar quieta e falar, né, mas... Isso, né? Não ia saber o que falar, não ia saber o que pena, dizer. Nossa, faz parte. Vê lá com o seu médico. E, assim, isso é ser muito querida, acolhedora. Mas não converte. Então, não. Estamos perdendo. Exatamente. Gastando dinheiro. Uma coisa que aconteceu esses dias, até te falei, né? Que essa secretária sua que eu treinei e tudo mais, eu achei sensacional. Porque quando eu cheguei lá, ela era muito fechada. E aí eu cheguei lá como cliente esses dias, falei, tem uma amiga que tá querendo vir aqui e tudo mais. Eu até comentei com você. Sim. Tem uma amiga minha que tá querendo vir aqui. Eu comentei com ela, né? Eu tô indicando, porque eu realmente adoro a Ecofísio, sou fã, ela sabe, eu vendo pra todo mundo. Sem ganhar R$1 em troca, mas pensando no bem-estar da pessoa, né? Sim. E aí ela falou assim, eu falei, vou passar o contato. Ela falou, não, me dá o contato dela, tudo bem? Porque às vezes a pessoa tá corrida no dia a dia, assim eu já facilito a vida dela entrando em contato. Tudo bem por você? Eu já passei o contato. A mentalidade, gente, olha só. Eu falei, isso aí, não sei o quê, realmente, parabéns. A mentalidade mudou. Ela tava sendo querida ali comigo? Tava. Mas se ela não tivesse falado isso, não tivesse treinamento, ela não ia ter convertido. Ia ter perdido o paciente. E você chegou aqui hoje contando que essa paciente agendou, né? Agendou para fazer aula experimental. Então, olha aí, são 2 situações que a gente falou que já poderiam ser 2 pacientes perdidos. Sim. Outra coisa que me veio na cabeça, que eu até comentei com você outro dia, foi que sobre o ambiente ser muito importante, tá arrumadinho, tá direitinho, tá com a música boa. Porque, assim, não importa a música que você gosta. Você tem que pôr uma música para o ambiente da sua clínica. Nossa, perfeito. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo ontem. Olha o que aconteceu. Eu fui numa farmácia. Sério mesmo. Farmácia, não é uma clínica. Mas fui numa farmácia, né? Não é uma clínica. Sim. Né? Mas mesmo assim, atendimento ao público e tudo mais. Mas daí você percebe que uma coisa simples de você ir numa farmácia já te incomodou. Eu falo inglês. Então, tem que cuidar muito com o inglês, gente.
Porque os pacientes que falam inglês, às vezes tem umas músicas que não são apropriadas na No tradução. ambiente. E tava tocando um hip hop pesadão, alto. Eu vi que a atendente do caixa tava cantando, então pelo jeito ela colocou que ela gosta. E a música era muito suja. Era assim, música pervertida mesmo. É uma música famosinha, mas eu acho que as pessoas não param pra escutar. Então eu vejo em clínicas assim, a música ela é muito importante, é uma coisa que dá pra gente trabalhar ainda mais dentro da eco, né? A música ela muda o ânimo das pessoas, que é um marketing sensorial, né? Eu digo, dá pra trabalhar no sentido de, eu costumo dizer, de manhã a pessoa tá meio... Então, de manhã é ter legal uma música mais animada. Não tão forte, porque senão a pessoa vai se irritar, mas ter uma música mais animadinha pra pessoa sair daquele momento, ai, tô dormindo, o que eu tô fazendo aqui? Já ao final do dia, a pessoa tá aceleradaça. Talvez colocar uma música com tom um pouco mais baixo. Então, até a música, que é isso que você tá falando, é estratégia. Uma paciente saiu da clínica que ela fazia pilates porque ela não suportava a música que tocava lá. Nesse nível? Ela não suportava, ela ficava vendo as fisioterapeutas dançando os modão enquanto estava dando aula de pilates. Então, assim, não tem nada a ver, né? O pilates, o próprio Joseph Pilates disse, pilates é estar concentrado e não distraído. Então, se você vai botar uma música onde todo mundo vai se distrair, vai se desconectar, não vai dar certo. Onde a própria professora de pilates já está desconectada, não vai dar certo. Exatamente. E o que eu acho legal na Ecofísio é assim, você passou a entender isso, todo mundo tem que estar atento ao que está acontecendo dentro do estúdio. Todo mundo. Então, se a música não tá ligada, tem que ligar. Se o ar tá desligado, tem que ligar. Não depender só da Luciana. Muita gente fala assim, Amanda, mas eu como gestora vou ter que ficar ligada em tudo. Você tem que treinar a tua equipe. Todo mundo tem que saber. A equipe inteira Isso chama o quê? Processo. Eu cheguei no estúdio, eu tenho que, cheguei na clínica, eu tenho que ligar isso. Isso aqui tem que estar o padrão de atendimento, isso aqui tem que estar limpo, isso aqui tem que estar no lugar. Então, é aquele checklist, se chama processo. Sim. Quando a gente fala processo, parece algo muito mirabolante. Não, só facilita. São coisas simples. Trocou de paciente, trocou a turma, limpa todo o tatame, limpa todos os aparelhos com álcool 70 lá, é só com álcool 70, entra uma nova turma. Então, assim, a gente sempre tá de olho em sujeira. Um outro elogio que eu já recebi foi, nossa, eu já passei por um monte de clínica de pilates e o que eu mais vejo é um monte de cabelo no canto. E eu vejo que na Ecofísio, as próprias professoras finalizou elas mesmas. Então, o que você fez? Você treinou a tua equipe para ela ter essa visão. E aí você consegue tirar tanta coisa das suas costas, mas lógico. E das costas da secretária, da moça da limpeza, isso aqui tem que estar padrão ouro. A gente tem que estar padrão. É isso que eu falo. O processo traz padronização. Não é muito ruim quando você vai num restaurante. E tá tudo sujo. Não, primeiro ponto. Você vai no restaurante, você amou. Tava tudo limpo, tua comida deliciosa. Aí você volta a segunda vez... Tá tudo zoado. Tá tudo zoado, tá tudo errado. Não tem nada a ver com que da primeira vez que você foi. E aquilo acabou, você não quer mais voltar, entendeu? Porque é o que eu falo. Guardem isso. Expectativa. As pessoas criam expectativa. E não tem nada pior. Quem nunca passou por foi no encontro, criou uma expectativa do príncipe encantado, da Mulher Maravilha. Chega lá, a pessoa quebra tudo. É a mesma coisa, de uma forma, né? Brincando na hora de falar, mas assim... É a mesma coisa, quando você chega numa clínica, você criou uma expectativa e é aquele momento, entenda uma coisa. Às vezes é a única hora da semana que a pessoa vai parar para olhar para ela, ter aquele momento só dela. Então, assim, às vezes é 1 ou 2 horas da semana que ela tirou para ter para ela. E você não ter o padrão ouro que você estava falando de atendimento, gente, e eu falo que o atendimento bom é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, exatamente. Você tem que ser uma boa fisioterapeuta, porque muita gente acha assim, se você é uma médica boa, se você é uma fisioterapeuta boa, tecnicamente isso já basta. É o ego, né? Eu não falei que isso já basta. Não, gente. Vamos entrar em outro setor agora. Não adianta você ser, mas não parecer ser. Você tem que parecer ser aquilo que você é. E eu acho que o marketing te trouxe muito isso, né, Lu? Muito, muito. Trouxe bem a cara da minha empresa, que sou eu. Então, assim, não adianta você ver que eu sou engraçada no Instagram e toda a minha equipe ser fechada. Exatamente. Não adianta, a equipe tem que... Não precisa ser todo mundo palhaço que nem eu, mas que tenha uma vibe leve, que seja divertido. Perfeito.
Perfeito. Mas não deixando de ter a seriedade do trabalho, obviamente. Mas como a gente trabalha com Vocês são dor, muito atentas. Eu percebo assim, isso é muito. Eu falo que elas têm olho atrás da cabeça, né? Porque tem horas que eu vou dar uma matada assim. Eu falo, gente, esse olho tá atrás da cabeça, então eu percebo assim, é um ambiente leve. às vezes Mas a vocês gente não até falam a aula inteira. É. Vocês não ficam aquela coisa. Eu saio de lá relaxada. É muito gostoso, assim. Tanto que eu gosto de trazer. E é isso, gente. O que eu virei? Eu virei uma embaixadora da marca. Eu virei, mas você viu aquele dia eu falando pra minha amiga, como eu Sim. falo apaixonada, eu virei uma embaixadora da marca, porque E a Amanda foi uma das pessoas que chegou assim. Eu fui em outros lugares, marquei em outros lugares, mas não vou depois. Não vou em outros lugares. Eu gostei daqui, eu gostei aqui. Exatamente. Eu marquei aula, fiz num lugar, não achei muito bom, vim aqui em vocês e tem uma outra marcada. Nem foi na outra marcada, já ficou. Exatamente. Então, o que eu vejo, assim, os diferenciais? Lógico que hoje já é outro estúdio, porque a Amanda passou por lá. Com certeza, deu uma melhorada. Tá aí, porque Mais passou do por lá. que já tava. Exatamente, mas o que me encantou? Porque você já sempre tinha essa visão de querer fazer diferente, de querer fazer a mais. É lógico, com uma empresa, né, que trouxe isso de forma profissional, facilitou a tua vida. Sim. E alavancou. Mas logo que eu cheguei lá, só de ser um estúdio, uma clínica, né? Quando eu cheguei lá, só de ser uma clínica toda de vidro, né? Ela é toda de vidro, é grande, não é pequena. Não, dá uma sensação o espelho com a janela, dá uma sensação de amplitude. Exato. As plantinhas, a madeira. O ambiente importa muito, muito. E o ambiente é composto por o quê? Por coisas materiais e também por pessoas. Então a gente precisa o quê? É por isso que eu falo que é simples. Simples, lógico, eu tenho uma visão estratégica de negócios, mas eu falo, se você quer, o que eu preciso mudar? Olha essas duas coisas, padrão ouro para essas duas coisas. O ambiente tá ótimo no sentido, ele é acolhedor, tem um piso de madeira, tem plantinha, isso conversa com o teu negócio, né, Lu? Que é Ecofis, olha o nome, né? Então, e aí as pessoas, a equipe tá bem treinada tecnicamente, a equipe entende qual que é o objetivo do negócio, qual que é a essência, o que a gente quer transmitir aqui, como acolher o paciente, como encantar. A secretária sabe converter, sabe mandar uma mensagem muito bem feita no WhatsApp, que realmente encanta, mas também converte, que faz a paciente chegar até lá. Tanto que é uma coisa que a Lu fica muito em contato. Porque, assim, esses dias a Lu chegou pra mim, Amanda, eu queria melhorar a minha conversão, né? A gente estava conversando essa semana sobre isso. Sobre de comparecimentos das aulas experimentais. Tem gente marcando, mas não tá chegando. Eu falei, Lu, vamos dar uma olhada nessa mensagem de WhatsApp, como que tá sendo feita a confirmação pra pessoa vir. É só alterar algumas palavras que isso realmente vai trazer. Então, assim, de 10 pessoas que marcavam, tava vindo 5, já vai começar a vir 8. Sabe? Eu costumo dizer, não se cobrem por 100%. Né? Antes de começar, a gente estava falando a taxa de lotação, exatamente. A taxa de lotação, tá X. Eu falo, não precisa estar mais que 80%, porque a gente tem remarcação, a gente tem não comparecimento, reposição. Então, a gente precisa deixar isso para manter os clientes que estão em casa. Sim. Senão, eles começam também a ficar ou abrir novos horários, como você estava falando. Então, assim, 10 anos de empresa não é para qualquer um. No Brasil... E ainda numa pandemia. Tem que frisar, porque foi muito difícil. E nossa pandemia, que acabou faz 1 ano e pouco, e você já está pensando em expandir. Conta isso pra gente. Já. Pode contar? Esse spoiler. Pode contar. Mas eu quero dar um passinho atrás, que antes da pandemia, eu tinha aberto uma outra parte para acupuntura, e aí veio a pandemia, e eu me lasquei. Só rindo pra não chorar, né? Eu me lasquei porque ninguém queria fazer acupuntura. Ninguém queria nem sair de casa, quem dirá enfiar agulha no corpo. Então, assim, foi muito prejuízo que eu tive, até eu me reinventar, tirar tudo, prejuízo enorme. E naquela época você não tinha uma equipe de marketing com você, não né? Tinha equipe de então, marketing, não tinha essas coisas, né? Concisa também, não tinha uma equipe sólida. Bem treinada, e que você falou assim que remunera bem, porque o que eu tenho mais visto é baixa remuneração e os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, não vão ficar. Ótimo, eu falo muito sim. Funcionário bom custa. Mas a diferença que você paga a mais por ter funcionários melhores, às vezes você fecha um plano anual, se pagou. Olha só como é a cabeça.
É isso que eu falo, você pagar mal a sua equipe, às vezes impacta num plano de tratamento que vai pagar tudo isso já. Então, tipo, a pessoa vai trabalhar de mau humor, ela não tá gostando de estar ali, ela não quer estar ali, ela vai passar isso pro paciente, então, assim, isso vai ser horrível. Vai ser horrível. E aí todo aquele trabalho que você investiu em marketing, em estratégia, vai por água abaixo, né? Então, o custo fixo o custo operacional de uma empresa que realmente fatura, ele é maior. A empresa que fatura mais, né? Que fatura alto. Ele tem que ser maior, não faz sentido. Então, eu vejo assim, tem gente, às vezes, secretária que quer pagar um salário mínimo e olhe lá. Eu falo, gente, principalmente se essa secretária, ela faz parte do momento de venda. E todo mundo faz. Mas se essa secretária que faz aquele finalzão ali, fecha ou não fecha? Gente, ela é teu comercial também. Né? Eu bato muito na tecla, inclusive, para ter metas. A gente tem falado um pouco sobre isso. Eu até acatei que você outro dia falou para mim, ó, você já vem batendo nessa tecla. Bota um incentivo a mais para a Gisele, bota um incentivo a mais para ela. Exato. Colocamos. Ó, viu? Por quê? Porque se ela faz o processo comercial, e tem muita gente que faz assim, mas a minha secretária falou que não precisa, que ela já tá feliz aqui. Não existe. Esquece. As pessoas são movidas a dinheiro no bolso. E não é porque ela é materialista, gente. É porque ela quer viajar com o filho dela. Quer viajar, quer comprar uma casa, quer fazer as coisas dela. Então, você tem que entender. Exatamente. E aquilo que eu falei no podcast anterior foi, assistam aí, o podcast o 2, ele fala muito sobre encantar o cliente interno também, né? Vou deixar o link aqui para vocês, assistam, é muito importante como fazer esse encantamento. E uma coisa que você falou, que eu vi você fazendo, que eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu mudei a sua cabeça nesse sentido, foi você levar a sua equipe para dentro da sua casa. Demais, demais. Eu acho que esse realmente foi o ponto alto. A gente fazer um chile lá em casa e conversar, sair do ambiente da Eco, poder falar das nossas experiências, da nossa vida, do que está chateando lá dentro. Porque compartilhar sonhos e objetivos. Não é só o paciente que fala. A gente fala e a gente tem que estar atento, mesmo estando reunido, mesmo no momento de descontração, para ouvir o que os nossos clientes internos estão falando. Exato. E acolher a dor deles. Quando eu trabalhei em grandes empresas, quando a gente travava na estratégia e via que nada estava funcionando, né, pessoal que ficava no escritório e tudo mais, a gente ia direto pro vendedor de campo. Sabe aquele vendedor repositor? Que eu trabalhava em empresa de chocolate, né? Uhum. Na Lacta, é uma grande empresa, trabalhei na Coca-Cola. Então, aquela pessoa que fazia a venda direto lá no quiosque do tio João, ou no mercado Pão de Açúcar, o cara que estava lá direto, a gente trazia ele para dentro de casa. E aí fazia uma entrevista com ele para saber o que ele estava ouvindo dos clientes. E os seus funcionários, eles escutam o paciente o dia inteiro. Então, eles têm informação de ouro. Eu falo que é uma consultoria gratuita. Então, para ele se abrir, você trouxe para dentro de casa. E lógico, você trouxe isso para eles se sentirem mais parte da empresa, entender quem é você, quem é sua filha, quem é seu marido. Vim para um ambiente descontraído. Por isso que eu gosto muito, Lu, quando a clínica topa, eu gosto muito de fazer treinamento fora da clínica. Você já tinha me sugerido isso, sugerido trazer a secretária para outro ambiente para ela poder falar. Exatamente. E inclusive feedback, sabia? Gente, não dê feedback na sua sala, na sua clínica. Chama o funcionário para tomar um café. Chega lá e fala coisas positivas para ele, fala as coisas boas que ele faz. Até porque senão você já teria mandado ele embora. Uhum. E depois você vem com sugestões de melhoria, né? Então você traz ele para um outro lugar, sai daquele ambiente de trabalho que a pessoa já está meio robotizada lá dentro. Leva ele para tomar um café e naquele café você fala qualidades dele, né? Lado positivo, o que ele está realmente aprimorando, está construindo dentro da sua clínica. E depois você fala a parte realmente que ele precisa melhorar, precisa aprimorar. Então, é esse tipo de coisa. Sem um estrategista, às vezes você não para pensar nessa possibilidade. Putz, vou ali, às vezes pago um café da manhã, tenho eu também um momento agradável com aquela pessoa e praticamente você tem uma consultoria gratuita, né, Lu, no teu negócio. Porque essa pessoa está, nem o teu, às vezes 2 horas por semana de frente com o teu cliente. Sim. Né? Então, e às vezes a Gisele ela até se aprofunda mais na relação com o paciente. Então, os pacientes vêm contando problema, sim. Os pacientes vêm contando problema. Então, aí eu falo, você perguntou como é que ela tá? Manda mensagem de novo para saber como é que ela tá. Isso é importante, a gente sempre tá lembrando o paciente que a gente está aqui, que a gente se importa com ele. Mesmo, às vezes, a gente tem paciente que vem grávida,
some. Eu falo pra ela, manda mensagem. Resgatar, vamos resgatar. Manda mensagem. Às vezes, nem só para resgatar, às vezes pra gente saber mesmo da pessoa, porque os pacientes acabam tornando parte do nosso dia, né? Você se importa com a pessoa, né, Lu? Eu passei pela minha gravidez com vocês e fez toda a diferença. Inclusive, eu tenho desvio na coluna, enfim, você sabe melhor que eu. E... Não só isso, tá, gente? Ela tem um quadril, ela teve bebê, ela tem a disfunção temporomandibular, que toda semana ela tá lá. Olha, a Luciana me entregando. Sabe o que é isso? Mulher de negócios, empresária, cheia de coisa para resolver. E o corpo vai acumulando, vai acumulando. Mas eu tenho certeza, é isso que eu falo. É um cliente que eu deixo de fechar, deixo de uma clínica que eu deixo de ajudar, já não valeu a pena não fazer o tratamento. Sim. Tanto que sexta-feira agora foi engraçado que você falou assim... Eu falei, sexta-feira eu tô aí pra fazer meu tratamento de disfunção temporomandibular. Você, não, vai fechar. Eu, como assim? Eu não vi você. Você vai fechar no feriado? Não, tô brincando, não foi nesse tom, né? Mas foi quase isso. Eu, amiga, mas sexta é feriado. Ai, meu Deus, eu já tô toda Ai, eu quase, minha filha, vamos lá, vamos abrir esse estúdio. Mas é realmente isso, porque impacta na qualidade de vida. E se você ficar comunicando Pilates, vou bater na tecla sempre. Tratamento por tratamento eu pago mais barato. Ambiente Mas aí você vai ter as consequências também. Veja bem. Você vai sofrer com aquele paciente leilão. Aquele paciente, quem dá mais barato, ele tá mudando. Mas esse não é nosso paciente. Eu já conversei isso com a secretária. Isso foi uma coisa que a gente fechou. Não... Qual que é o perfil? Qual que é a persona, né? Qual é a nossa persona? Não é essa persona. A pessoa tá querendo ficar barganhando o valor comigo. Não tem barganha. Meu valor é esse. Exatamente. E ponto. Não tem barganha. Para eu chegar tudo... o treinamento, a consultoria... Para chegar onde a gente chegou... O chile na tua casa, que você falou, o treinamento na tua casa, as plantas, o ambiente grande, a madeira no chão. Isso tem um custo. Recurso bom, os aparelhos muito de qualidade. Bom. Essa semana também, funcionária nossa tá dando substituição em outro lugar. Falou, Lu, que diferença faz um aparelho da marca X com o aparelho que a gente usa aqui da Fisiopilates? Cara. Outra coisa, o aparelho não presta. E assim, gente, meus aparelhos têm 10 anos. 10 anos. Obviamente, eu faço manutenção, troco o corino, sempre vejo. troco a mola. Tá sempre, todo ano a gente faz 2 manutenções. Mas isso é segurança do paciente, né? Não tem valor que pague isso. O que eu já vi de aparelho quebrando com paciente em cima... Meu pai... Aí é o processo, aí você, se lasca. Não, você acabou com a sua vida. Paciente, é o que eu falei, gente... O paciente muitas vezes tira aquele momento pra ele, é um momento pra ele se cuidar. Você vai lá e acaba com o paciente. Isso acontece muito nas clínicas que eu trabalho de estética, tem que cuidar muito. Porque às vezes vai fazer um tratamento que não é o mais indicado. Então, assim... Vou te falar outra coisa. A secretária me falou uma coisa assim, ela trabalhava em outro lugar vendendo outras coisas antes. E ela falou assim, logo que ela começou comigo... Ela me contou, pode falar que eu tô lembrando agora. Eu amo trabalhar aqui porque a gente vende uma coisa que é real. É real. Eu não tô enganando a pessoa. É a venda. O dia que ela falou isso pra mim, eu falei... Mas, assim, foi tão... Na minha cabeça foi assim, mas como você vendia coisa que não era verdade? Como é que pode um negócio desse? Porque pra mim é tão claro o que eu faço, é real... Que eu falei assim, mas como assim? Como é que você trabalhava antes? O que você fazia? Às vezes eu tinha que falar que o produto era uma coisa, mas não era. E aí eu me senti enganando o cliente. Aqui não, aqui eu vejo. O paciente chega com a cara mal e na hora que ele termina a sessão, ele tá sorrindo, ele tá dando tchau, ele tá feliz. Olha, isso faz a tua equipe ficar motivada, porque ela sabe que se você quer o melhor pro seu paciente... a sua equipe vê que aquilo realmente vai mudar a vida das pessoas. Eu falo que é um ciclo, Lu. Se você tá bem, tua equipe tá bem, o paciente fica bem. É um ciclo de pessoas, exatamente, de pessoas se ajudando e entendendo que a gente bateu o martelo. A sua equipe é seu cliente interno. E o cliente interno é seu primeiro cliente. É ele que vai vender você lá fora, ele que vai te ajudar a fazer o melhor atendimento, ele que vai ajudar a passar a tua essência para os seus pacientes. Então, essa pessoa, ela tem que ser a primeira embaixadora da marca, como eu sou. Lu,
queria te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo. Minha cliente, minha amiga, minha professora. Então, assim, foi convidada com o maior carinho aqui com a gente. E eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte um pouco da história da Eco, de fazer parte dessa transformação, dessa nova fase da Eco, de expansão, de sobrevivência da pandemia. Agora, já pensando em expandir tão curto tempo, né? Sim. Espaço-tempo bem curto pós-pandemia. Então, eu queria só agradecer e dizer que você está sempre convidada para voltar aqui e bater esse papo gostoso com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar da minha empresa, de falar do impacto positivo. Ó, vou chorar. Do impacto positivo que você fez na minha empresa e da minha equipe, que também é nossa equipe de marketing, que fez toda a diferença. Então, assim, eu consegui reunir pessoas excelentes para trazer uma coisa de qualidade diferente para os meus clientes. Então, olha só como ela se apaixona pelo negócio dela e pelos pacientes dela. Muito obrigada, gente. Curte, compartilha, segue a gente aqui. Coloca o lembrete que vai vir um podcast por semana, o Time Forecast, para trazer pessoas assim da área da saúde maravilhosas, com muita experiência igual a Lu. me apaixonada. Tchau, tchau.